Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o pastor Hélio Ornelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal no Morro da Carolina, no Jacatirão, Duque de Caxias, na congregação em Jardim Santa Marta, Belfor Roxo, e na congregação em Nova Campinas do Caxias, para ministrar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Estamos no terceiro trimestre do ano 2023, classe de adultos da CPAD. O assunto do trimestre é a Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver neste mundo dominado pelo espírito de Babilônia. E vamos agora para a lição número 3, o perigo do ensino progressista. Texto áureo: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. 2 Timóteo 3:1. Verdade prática: os ensinos progressistas buscam desconstruir a fé cristã por dentro e afastar as pessoas do verdadeiro cristianismo bíblico, tornando-as meras militantes de causas sociais. Texto bíblico em classe se encontra em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo do 1 ao 9, que disse: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Vamos então à introdução desta lição número 3, que diz o seguinte: nesta lição, veremos que os ensinos progressistas enfraquecem a autoridade da Bíblia. Suas heresias propagam que as Escrituras contêm erros, que Deus não é soberano e que o sobrenatural é um mito. São indiferentes à doutrina bíblica do pecado, relativizam os valores morais e defendem a necessidade de ressignificar a fé cristã. Por conseguinte, seus ensinos progressistas resultam na descaracterização do cristianismo bíblico. Nesta oportunidade, verificaremos alguns de seus heréticos conceitos e os meios espirituais pelos quais a Igreja deve resistir aos seus efeitos maléficos. E já vamos começar com uma citação bíblica, Judas, versículo de número 3. É o livro anterior ao Apocalipse, né? Temos 1ª, 2ª e 3ª João, Judas e o Apocalipse. Então, o que diz Judas, versículo 3? Tem a ver aqui com a lição de hoje, com o assunto que estamos estudando. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Para iniciar esta lição, essa introdução, quero dizer aos irmãos que nós temos que continuar crendo na Bíblia como a infalível palavra de Deus, única regra de fé e prática do cristianismo, e não temos que mudar a Bíblia
não temos que fazer uma nova interpretação da Bíblia. Apenas temos que ler a Bíblia, estudar a Bíblia com a direção do Espírito Santo de Deus, para podermos entender. Infelizmente, todas essas teologias, como já foi vista na lição passada, esse liberalismo, progressismo e tudo isso aí que nós vamos estudar, já estamos estudando nesse trimestre, é apenas para nos afastar dos verdadeiros ensinos de Deus para as nossas vidas. E aí nós fracassaremos. Por isso, Judas fala para que os cristãos batalhem pela fé que uma vez foi dada aos santos. Vamos começar aqui o estudo nas divisões. A primeira divisão é a descaracterização do cristianismo. Primeiro subtópico, deterioração moral. A expressão bíblica últimos dias faz alusão ao período anterior à volta de Cristo, sendo retratado como um tempo extremamente difícil, 2 Timóteo 3,1. O apóstolo Paulo alerta que o comportamento humano estará associado à impiedade, caracterizada pela profunda degradação moral. Nós acabamos de ler aqui, esse é o texto base da lição, 2 Timóteo 3, já lemos aqui na introdução. Por isso, a lista paulina é uma descrição da escalada dos pecados na sociedade e um enfraquecimento da doutrina bíblica e o relativismo, que não aceita a norma absoluta, instigam a má conduta da humanidade. O atual e alarmante crescimento do pecado é uma indicação de que já vivemos nesses últimos dias. Não obstante, apesar das investidas heréticas, a Bíblia nos adverte a viver em santidade em qualquer época da jornada cristã. Então, o que vemos aqui? Deterioração moral, dentro da descaracterização do cristianismo. O cristianismo é algo inventado por uma religião. O cristianismo é algo inventado por algum homem? Não. O cristianismo é o que está escrito na palavra. No Antigo Testamento, falando sobre a vinda do Messias. E no Novo Testamento, mostrando quando ele aqui chegou a essa terra, viveu, morreu, ressuscitou, e a promessa que ele brevemente voltará para buscar a sua igreja. Cristianismo é Bíblia. Então, quando essas pessoas procuram mudar a Bíblia Sagrada, causa essa degradação moral. Quando Paulo fala aqui, ele cita o que aconteceria nos últimos dias, em 2 Timóteo 3, do 2 ao 4, diz: porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, obedientes a pai e mão, ingrato, profano, se afetador, e vai por aí fora. Ele está falando nos últimos dias. E nós estamos vendo isso acontecer hoje dentro nos nossos olhos. Não precisamos que alguém nos diga, nos mostre alguma coisa. Cada um de nós, como cristãos verdadeiros, sinceros, estamos vendo isso acontecer claramente diante de nós. Então, o que significa que estamos nos últimos dias? E esses homens que serão amantes de si mesmos, esses homens que serão todas essas coisas, eles não estarão lá no mundo, fora da igreja, tentando perseguir na igreja. Não, eles estarão também lá, mas estarão dentro da igreja, tentando deturpar um ensinamento bíblico verdadeiro, a sã doutrina, a ortodoxia bíblica, como temos estudado nessas duas lições até agora. O que a Bíblia nos adverte: permanecer em santidade em qualquer época da nossa jornada cristã. Segunda de Pedro, vamos lá, bem pertinho de Judas, é só voltar um pouquinho. Capítulo 1, segunda epístola, primeira epístola, continua sendo bem pertinho de Judas. Capítulo 1, eu vou ler do 23 ao 25. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva,
e toda a glória do homem como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Quando alguém chegar para dizer para você e diz, esta Bíblia está ultrapassada, tem que ser refeita, lembre-se que a própria Bíblia diz que é a palavra de Deus. Esta Bíblia que você recebeu, e o Senhor continua mandando que você se paute nela. Vamos para o segundo tópico dessa descaracterização do cristianismo, a erosão da ortodoxia, logicamente, a ortodoxia bíblica. O ensino progressista representa um ataque teológico à ortodoxia bíblica. Suas teses reduzem um texto bíblico a um mero registro de experiências religiosas. Desse modo, o fundamento da fé cristã é questionado, isto é, a autoridade bíblica é rejeitada e suas verdades negligenciadas, o conteúdo doutrinário cede espaço para a cultura, o entretenimento e o resultado a qualquer custo. Os cristãos tornam-se mais amigos do deleite do que amigos de Deus. A vida em igreja fica desprovida do poder do Espírito, sendo incapaz de ser instrumento de transformação do caráter das pessoas. Portanto, não podemos negociar a verdade que a Bíblia é a única revelação escrita de Deus, dada pelo Espírito Santo, capaz de constranger a consciência dos pecadores. Então, vamos à segunda de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 3, versículo 16 e versículo 17. Vamos aqui, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Preste bem atenção nesse versículo. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Meu amado irmão, estudamos o que é ortodoxia, né? Manter-se na fé correta, o pensamento correto. E o pensamento correto não é um pensamento, como eu disse no ponto anterior, de um homem, de uma instituição. Mas aqui nós estamos falando de igreja metodista pentecostal, nós estamos falando de cristianismo, nós estamos falando de homens e mulheres que deram a sua vida para que este livro chegasse até nós. Nós estamos falando de reforma protestante, nós estamos falando de homens que lutaram para que a corrupção não entrasse dentro da igreja. A gente está falando de John Wesley, que pregava a santidade, sempre, todos eles baseados na palavra de Deus. E agora, a Bíblia diz no ponto anterior, nos últimos tempos haveria isso. Aparecem doutores, aparecem teólogos, para falar de uma teologia liberal, progressista e negar tudo aquilo que está na palavra. Olha o cuidado que nós temos que ter. Somos servos de Deus. Nós não estamos aqui sozinhos, temos em nossas vidas o Espírito Santo de Deus, para que faça com que a gente entenda que aquilo que aprendemos, aquilo que é bíblico, ainda hoje é verdade. Passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não vai passar. Essas pessoas começam a não aceitar a autoridade da Bíblia e, consequentemente, o pecado se alastra. As pessoas começam a fazer coisas que a Bíblia diz que não poderiam fazer porque simplesmente a Bíblia não tem mais autoridade. Se a Bíblia fala para não matar, era para não matar. Se a Bíblia fala para não adulterar, é para não adulterar. Se a Bíblia diz para não mentir, é para não mentir. Se a Bíblia diz tudo que ela diz para não fazer, é para que você não faça. Porque quem escreveu isso foram homens inspirados por Deus, mas a inspiração bíblica é do Espírito Santo. A Bíblia não foi escrita por vontade de homem algum. A Bíblia não foi escrita porque os homens queriam lançar uma estrutura religiosa, mas foi que o Espírito de Deus deu esta palavra aos homens escolhidos por Ele, para que nós recebêssemos elas ainda hoje. A terceira característica desta primeira parte, que fala da descaracterização do cristianismo, é a corrupção da fé. Com o caráter humano maculado, manchado, e a correção da ortodoxia, promovidos pelo progressismo do ensino, o cristianismo e a fé bíblica são descaracterizados.
Não por acaso o apóstolo Paulo acrescenta as práticas dos falsos cristãos. E aí, novamente, a citação de 2 Timóteo 3, 2, 4, homens e meio, tal, aquela coisa toda que a gente já leu. A repulsiva, contudo, da luxúria e de várias concupiscências, como no versículo 6, os hereges cativam as pessoas por meio da sedução e do engano. Escravos que são das paixões, eles acreditam que os prazeres do corpo não podem contaminar a alma. Por isso, os pecados morais, a libertinagem, o abuso do corpo, são tolerados, tais como a prostituição, a ideologia de gênero, as drogas, o aborto, o ativismo imoral, a rebeldia e a ausência da etc. A rebeldia e a ausência da genuína conversão os impede de alcançar o conhecimento da verdade. Por fim, o engano desses mestres e seus seguidores será objeto do juízo divino. Começa com a parte de não aceitar a Bíblia, não ter a Bíblia como regra de fé e prática, achar que aqueles ensinamentos eram para uma outra época. Hoje nós vivemos no século XX, na era da tecnologia, e tudo é diferente. E não é, meu amado irmão. Por isso está vendo essa coisa, ideologia de gênero, libertinagem, sexo fora do casamento, ou antes do casamento, homossexualismo, todas essas coisas que a Bíblia condena. Mas hoje a sociedade pensa diferente, não importa o que a sociedade pensa hoje. Há muito tempo eu prego na igreja, ensino na igreja. Há alguns anos atrás começou-se então uma palavra, um dito, dentro do meio da sociedade, que é o politicamente correto. E eu sempre disse para a igreja, nós temos que fazer o que é biblicamente correto. O politicamente correto, vão bater algumas coisas com a Bíblia. Algumas coisas que o politicamente correto vai dizer que nós temos que ter uma postura, vai estar assim como a Bíblia está, mas algumas não. E essas que não batem com a Bíblia, eu não posso ir pelo politicamente correto. Eu tenho que ir pelo biblicamente correto, até pagando um preço alto de várias maneiras. E alguns países até perseguições grandes aos servos de Deus por causa disso. Em alguns outros você apenas é taxado, como na lição passada eu falava, de alguém fundamentalista. Quando eu estava no seminário, falaram de o pentecostais são ortodoxos. Pode me chamar de ortodoxo, fundamentalista, pode chamar do que quiser, não tem problema. Contanto que eu esteja no ensinamento bíblico, na palavra de Deus. Vamos agora para o segundo ponto, que é as teorias progressistas. Primeira teoria, discussão aqui, subtópico, desconstrução da Bíblia. O ensino progressista é o desdobramento do liberalismo teológico. Sua principal característica é o repúdio à inspiração e inerrância da Bíblia. A ênfase do progressismo repousa no antropocentrismo, homem como centro. Esse ensino produz pessoas egocêntricas e retira a convicção do pecado. O parâmetro progressista é de reinterpretação das Escrituras para satisfazer a concupiscência humana, 2 Timóteo 4,3. Então propaga-se um evangelho em que a salvação do homem ocorre por meio de uma reforma social com a relativização do pecado, da moral e da fé bíblica. Gálatas 1, do 7 ao 10. Assim, o termo progressista refere-se às teorias que se distanciam do cristianismo bíblico, em especial na deturpação das doutrinas e dos valores cristãos. Então, a primeira coisa, desconstrução da Bíblia. Falamos isso no ponto 1, vamos apenas repetir de certa forma. Esses homens não creem na Bíblia, ou creem em parte da Bíblia, ou creem que a Bíblia contém a palavra de Deus, mas a Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse, todos os textos foram inspirados por Deus. Mesmo aquele que a gente não consegue entender, e não conseguimos entender porque estamos ainda nesse corpo contaminado pelo pecado herdado de Adão e Eva. E a gente então tem dificuldade de entender muitas coisas. E aí as pessoas procuram falhas na Bíblia, quem casou com Caim, mas não sei o que, isso, aquilo outro, e vai por aí fora. E muitos deles acabam entrando nesta ideia. Teologia liberal, progressista, ensinamentos contrários à palavra. Mas, pastor, por que estamos aprendendo aqui essa lição? Estamos aprendendo porque esses ataques são feitos hoje. Você que é um cristão, esse ataque não vai se acontecer daqui a 20 anos, 30 anos, 50 anos. Talvez você não esteja nem mais aqui nessa terra, talvez você já tenha passado, mas não é isso que está acontecendo agora.
inclusive em muitos seminários teológicos, em muitas denominações evangélicas protestantes, está acontecendo isso, meu amado irmão. E temos que ter todo o cuidado para não entrarmos numa ideia de desconstruir a Bíblia. A Bíblia é a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Eu tenho que lê-la, tenho que estudá-la e, especialmente, tenho que colocá-la em prática em minha vida e anunciar também para outras pessoas a verdade do Evangelho. Segundo problema, segunda teoria ruim dos progressistas é o teísmo aberto. Outra corrente da teologia liberal progressista é o ensino do teísmo aberto. Nessa teologia, Deus é limitado, não conhece o futuro em detalhes, não exerce o controle absoluto sobre o universo e nem sobre a vida humana. Afirma-se que o conhecimento divino das coisas que estão por acontecer depende das ações livres dos homens. Rejeita-se o conceito de presciência em que Deus sabe todas as coisas antecipadamente. Nessa heresia, Deus foi surpreendido pelo pecado no Éden e forçado a redesenhar a história. Esta ênfase, extremada nas decisões do homem, sacrifica a soberania de Deus e a autolimitação divina anula o que a Bíblia ensina sobre a queda e a corrupção do gênero humano, afetando assim a doutrina da providência divina e da presença do mal moral no mundo. Logo, embora seus postulantes não reconheçam publicamente, a conclusão é bem lógica. Se Deus não é soberano, então não faz sentido orar para ele. Então, vamos desconstruindo. Como desconstrói esse teísmo aberto? Qual a ideia? Qual o pensamento? Deus não é um Deus soberano. Eu poderia até dizer, mas não, Deus nem todo poderoso para eles. Deus não sabe nada. Deus foi pego de surpresa. Teve que redesenhar a história. Quando Adão e Eva pecaram, a Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus morto antes da fundação do mundo. Meu amado irmão, sabe qual é o problema das pessoas hoje? Pegam textos isolados, usam uma doutrina, entre aspas, começam a pregar. E a grande dificuldade hoje é que nós temos as mídias sociais. Nós temos a internet. E as pessoas vão para... A internet é ruim? Não, pastor, eu estou na internet, eu estou gravando um vídeo para o YouTube. As pessoas que vão ver meu ensino vão ver através da internet, do YouTube. Não estou dizendo que é ruim. Mas no YouTube tem tanto bons ensinamentos, assim como o pastor Hélio está aqui ministrando aula, há muitos pastores ministrando também a aula sobre esta mesma lição da CPD e falando mesmas coisas, talvez algum, com certeza até mais profundamente do que estou falando aqui, porque eu tenho um limite de tempo. Mas há tantos outros pregando esse progressismo aqui, pregando esse teísmo aberto, pregando o relativismo, pregando tudo, ensinando isso. Mas eles ensinam baseados em uma parte, e a pessoa vai e não consegue, a pessoa ouve. É por isso que Paulo disse, tem gente que vai ter comichão no ouvido no dia do tempo, vão procurar mestres que ensinam o que eles querem ouvir. Se Deus não tem ciências, Deus não é todo poderoso, para que eu vou orar para Deus? O que eles não dizem isso, mas para que eu vou orar para Deus? Sabe por que eu oro para Deus? Sabe por que você ora para Deus? Porque Deus está no controle de todas as coisas. Você vai orar para Deus para que Deus possa agir com o seu poder tremendo que Ele tem, para que realmente nós sejamos abençoados nesta terra. Você vai ter convicção que Deus está no controle de todas as coisas. Não é da minha vida só, não. Deus está no controle da vida de todos os seres humanos, de toda a história. Não há nada que fuja ao controle de Deus. Mas aí essas pessoas têm um culto ao ego, antropocentrismo, homem no controle. O homem não está no controle de nada. Eu vou só deixar um texto bíblico para que você medite. Entre os nascidos de mulher, a Bíblia diz que não houve ninguém maior do que João Batista. Está lá no Evangelho. E a frase de João Batista, quando viu Jesus, apontou para aqueles que o seguiam. É necessário que ele, Jesus, cresça e que eu, João Batista, diminua. Que nós possamos diminuir e deixar que Cristo cresça em nós, através de nós, para que o mundo possa ver Jesus. E a terceira
parte ruim, vamos colocar assim, dessa teologia terrível, né? Teoria progressista, é a teologia de mitologização. É difícil, né? Como se diz, é um trava-língua. Em 1958, ou seja, antes de eu ter nascido, eu sou de 64, Rudolf Bultmann propôs um programa de demitologização do texto bíblico. O mito é uma história de caráter religioso que não tem fundamento na realidade, que se destina a transmitir um conceito de fé. Para esse teólogo alemão, havia mitos na Bíblia, e era preciso separá-los da verdade. Nesse pensamento, o céu e o inferno, a tentação, os demônios e a possessão demoníaca passam a ser vistos como mitológicos. Até a doutrina da concepção do nascimento virginal e da promessa da vinda de Cristo são classificados como mitologia. Nessa teologia, a Bíblia só é crível se dela forem extirpados os milagres, os sinais e outras revelações sobrenaturais. Em oposição a esses disparates, disparate é uma tolice, tá? Ratificamos que a Bíblia é a verdade plena de Deus, atestada pelo Espírito Santo, sustentada pela história e confirmada por milhões de pessoas alcançadas pela fé em Cristo. Com uma besteira muito grande, eu vou começar pelo texto citado pelo autor da lição. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo de número 21. Vamos lá. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Já falamos isso aqui nos pontos anteriores. O que é demitologização? A Bíblia está cheia de mito. Milagre não existe. O mar vermelho não foi aberto, Jordão não foi aberto, Maná não desceu do céu, Elias não mandou descer fogo do céu. Isso é só para falar, não houve ninguém que seja ressuscitado dos mortos. Aí vem para o Novo Testamento, Jesus não tem negócio de concepção virginal de Jesus, não, é mito, Jesus não vai voltar, e mas irmão, ou seja, isso aqui eles querem, esse Bultmann e os seus seguidores, criaram um novo cristianismo, ou seja, um cristianismo sem esse livro. Não, esse livro eu só quero acreditar. Eu tiro os milagres da Bíblia e eu acredito na Bíblia, e isso não é verdade. A Bíblia, ela relata coisas que só o Deus Todo-Poderoso pode fazer. Ainda digo para você uma coisa, meu amado irmão, ele não fazia só no passado, mas ele faz hoje. Ele continua operando milagres. Ele ainda hoje pode curar cego de nascença, ele pode curar câncer, ele pode fazer qualquer tipo de milagre. Não parou em algum dia, não parou em alguma época, e não é uma historinha para você achar bonita, que está escrito na Bíblia, e bacana, tem um fundo moral. Não. É verdade. O Mar Vermelho foi aberto, o Jordão foi aberto, Maná veio aquele povo, Elias nasceu fogo do céu, mortos foram ressuscitados no Antigo Testamento, foram ressuscitados no Novo Testamento, pessoas foram curadas. Jesus nasceu de uma forma virginal, como está profetizado em Isaías 7,14, a Virgem conceberá e terá um filho, seu nome será Emanuel, Deus conosco. É tudo o que a Bíblia diz de milagre, e brevemente ele vai voltar para buscar sobre isso. Tudo isso é verdade. Agora vamos para o último ponto da lição, refutando o ensino progressista. Primeira coisa, nós já falamos durante o estudo, agora nós vamos só falar com mais ênfase como a gente pode refutar isso. Primeiro, reafirmando a autoridade bíblica. Eu já falei isso várias vezes aqui durante o estudo, vou só repetir. Em refutação ao ensino progressista, é indispensável reafirmar a doutrina da inspiração divina, verbal e plenária da inerrante Palavra de Deus, e validar o princípio da sola escritura, instituído na Reforma, que estabelece a Bíblia como a única regra infalível e autoridade final de fé e prática. Nesta direção, Lutero advertia sobre a necessidade de distinguir entre o que foi entregue por Deus nos textos sagrados e o que foi inventado pelos homens no contexto da pesada tradição romana da Idade Média. Armínio, Jacob Armínio, que é de onde veio o arminianismo, por sua vez alertava
que a perfeição das Escrituras é solapada, solapar é abalar, né? Os fundamentos, né? Então ela é solapada, seus fundamentos são abalados quando sua verdade é negada ou reinterpretada. Desse modo, a autoridade bíblica é ratificada quando se oferece resistência à presunção das ideologias humanas em acrescentar ou retirar alguma coisa das Escrituras. E nós vamos mais uma vez para a Bíblia. Apocalipse, o último não versículo, mas o último capítulo da Bíblia, a última parte da Bíblia agora para você, meu amado irmão. Apocalipse, capítulo 22, verso, olha a profundidade desse texto, 18 e 19. Porque eu testifico que todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, e desse livro não é o Apocalipse, já está falando da Bíblia toda, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. Se alguém tirar qualquer palavra do livro da profecia, Deus tirará sua parte do livro da vida e da cidade de santo e das coisas que estão escritas nesse livro. Eu teria um grande temor, e tenho um grande temor, não teria, tenho, de, por exemplo, chegar agora aqui na internet, no YouTube, e dizer para você, não, olha, a Bíblia aqui, mas a Bíblia, isso aqui está certo, aquilo não está, isso aqui foi ideia do João, aquilo foi ideia do Moisés, isso foi ideia do Davi, você esquece isso, vão só esses textos que você deve... Porque eu estaria entrando no problema do Apocalipse, eu estou retirando coisas. Também teria o grande temor, e tenho um grande temor, de colocar alguma coisa como a igreja romana colocou. E Lutero lutou contra isso. Sola Escritura, é a Bíblia. Eu não tenho que acrescentar, eu não tenho que tirar. Eu tenho apenas que crer nela como a infalível palavra, inerrante palavra de Deus. Você quer ser um cristão verdadeiro? Creia na Bíblia. Você não pode dizer, creio em Deus, creio em Jesus, mas não creio na Bíblia. Porque se você não crer na Bíblia, como ela foi dada a nós pelo próprio Senhor, você não pode dizer que crê no Jesus. Aqui é a revelação de Deus ao homem. Se não fosse esse livro, eu não saberia, eu não conheceria. E o Senhor deixou para nós exatamente para que tenhamos o conhecimento. Mas, infelizmente, os homens, na busca do seu conhecimento, se perderam. Porque esse livro não é estudado como estuda qualquer outra situação. Sabe por que acontece, meu amado irmão? Eu estudei contabilidade, perfeito? Estudei contabilidade, me formei em contabilidade. Alguns conceitos de contabilidade, como era feito há 30, 40 anos atrás, foi mais ou menos a época que eu estudei, hoje já não valem mais, hoje já são diferentes. Alguns conceitos de engenharia, hoje são diferentes. Alguns conceitos, até mesmo na área do direito, hoje são diferentes. Então as pessoas acham que essa modernidade de algumas coisas, mas por que esses conceitos são diferentes? Porque são conceitos de coisas humanas, feitas por seres humanos, e falhos, e que tiveram que ser adaptados aos dias atuais. Agora esse livro não, passará o céu e a terra, mas a palavra do Senhor não passará, não posso acrescentar nada, não posso tirar nada, não posso descrer, é a palavra de Deus. Segunda coisa que vai nos ajudar a reforçar o ensino progressista, ensinando as doutrinas bíblicas. A grande comissão confiada à igreja consiste em fazer e ensinar discípulos. Mateus 28, 19 e 20 diz, ide para todo mundo, ide para todo mundo, ide às nações, fazer discípulos. Discípulo é aquele que aprende, aluno, a palavra discípulo é aluno, aquele que aprende. Para aprender tem que ter ensino. E ensino sadio da Bíblia Sagrada. É o que nós estamos fazendo aqui. E com isso, no meio do vídeo, outros demais pastores, muitos pastores estão fazendo também esse texto, dessa lição, ensinando no YouTube, aprendendo bastante a palavra de Deus, e nas igrejas. Então, o ensino sistemático da Bíblia Sagrada, correto. Compreende uma ordenança proclamadora e um mandado educacional. A incumbência é tanto na formação quanto na transformação de vidas. É a responsabilidade da igreja em evangelizar o mundo e ensinar a doutrina bíblica. Em vista disso, Paulo exorta a necessária dedicação ao ensino, Romanos 12, 7. Aquele que ensina se esmera em ensinar, se esforça em ensinar bem. A atividade é essencial para instruir, expor e corrigir o erro. Essa atuação é primordial na transformação da velha natureza. Formação do caráter cristão, resultando no genuíno crescimento de uma igreja espiritualmente saudável e doutrinamente bíblica.
Eu disse na igreja, acho que eu já falei aqui num dos estudos, ouvindo uma pregação do pastor Osiel, acho que é Osiel Guiné, ele já foi escritor de uma das lições passadas aí da CPAD, da Assembleia de Deus, se não me engano, no Maranhão. E eu vi no YouTube uma pregação dele, ele fez a pergunta para a igreja, ele falava sobre alguns assuntos, ele perguntou à igreja, o que faz, ele estava falando sobre Paulo e Barnabé ensinando lá em Antioquia, o que faz que o mundo olhe para você e identifique Cristo em você? Aí alguém falou santificação, falaram outras coisas, ele falou, ok, tudo bem, está tudo certo, mas eu vou dizer para você o que é. É o ensino da palavra. Paulo e Silas passaram um ano ensinando a igreja de Antioquia. Antes era chamado de Nazareno, seita não sei o que lá, isso, aquilo. Quando ensinaram a Bíblia, aquelas pessoas passaram a viver, porque aquilo é para viver, meu amado irmão. Eu não posso aqui ensinar você. Tenha a Bíblia como sua regra de fé e prática, leia a Bíblia, acredite na Bíblia, e só para você ouvir isso. Você tem que viver isto, você tem que ler a Bíblia, você tem que guardar o mandamento da Bíblia, tem que colocar em prática a sua vida. Então, quando a igreja colocou em prática, o mundo olhou, os habitantes de Antioquia que não eram cristãos, olharam para ele e começaram a chamar ele de cristãos. Você só será identificado com Cristo, as pessoas só verão Cristo em você. Como Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Imite Cristo. Faça. E como eu posso imitar a Cristo? A Bíblia que me ensina. A Bíblia que me orienta, a Bíblia que me mostra aquilo que eu devo fazer, que eu não devo fazer, aquilo que eu tenho que melhorar na minha vida, aquilo que eu devo fazer de melhor. Então, é transformação de vida, enfatizando, ensinando as doutrinas bíblicas. Não é a doutrina denominacional. Eu vou dizer uma coisa que eu já disse aqui para os irmãos da igreja. Sou arminiano, creio no livre-arbítrio, e meus irmãos de outras denominações são calvinistas. Pastor, esses irmãos então são hereges? Não. Tanto eles como eu creio que somente Jesus Cristo salva. É Ele que salva e que leva para o céu. Discordamos da segurança da salvação. Então vamos todos para o céu, acreditando na Bíblia Sagrada, que Jesus é o Salvador. É isto, meu amado irmão. É isso que a gente tem que entender, compreender e guardar em nossos corações. Vamos para o último ponto, enfatizando a santificação. O fortalecimento da autoridade bíblica e o aprendizado das doutrinas cristãs precisam estar atrelados a uma vida de santidade. 1 Pedro 1,16. Sede santos como vosso Deus é santo. O verbo santificar vem do grego agiazo, que significa separar, purificar e congregar. O adjetivo santo é tradução do vocábulo agios. Desse modo, a santificação é a operação do Espírito Santo em manter o crente separado do pecado e consagrado a Deus. É a continuação da obra iniciada da regeneração. Quando o salvo recebe novidade de vida, segundo Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, a criatura é, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. E se estende até o dia da glorificação do crente. A ênfase na obediência à palavra de Deus, no abandono das concupiscências, uma vida de retidão moral, em toda a maneira de viver. Veja bem, meu amado irmão, eu não vou ser salvo pelo que eu faço ou que eu deixo de fazer. Eu vou ser salvo porque aceitei a Cristo como Salvador. Porque se eu achar que eu deixei de jogar futebol, ou sei lá o que, qualquer coisa que eu vou colocar, enfim, não vou ficar se estendendo muito nessas coisas. Ou a roupa A, ou a roupa B, ou vou guardar um dia da semana, não vou, qualquer coisa que eu acho que eu vou ser salvo porque eu faço isso, ou que eu deixo de fazer aquilo, eu estou tirando Cristo como sendo a salvação. Então não é isto. Todas as igrejas têm uma regra, todas as igrejas têm um estatuto, todas as igrejas têm uma maneira de pensar. E nós, como os cristãos destas denominações, seguimos este pensamento da denominação e fazemos aquilo. Santificação é algo mais profundo. Ele diz aqui, é a operação do Espírito Santo em manter o crente separado do pecado e consagrado a Deus. Porque não adianta eu deixar de fazer alguma coisa porque alguém mandou eu deixar de fazer alguma coisa. Eu preciso deixar de fazer uma coisa que a Bíblia diz que eu tenho que deixar de fazer, ou tenho que fazer alguma coisa que a Bíblia manda eu fazer e eu não estou fazendo, na direção do Espírito Santo. É o Espírito Santo que me convence, é o Espírito Santo que fala comigo, é o Espírito Santo que entra na minha vida.
É o Espírito Santo que muda a minha maneira de viver. Então, eu tenho que dar lugar ao Espírito Santo, cada dia buscar. E como é que eu busco, amado irmão? Nós já cansamos de falar na igreja, a gente é repetitivo. O crente tem que estar lendo a Bíblia, o crente tem que estar orando, o crente tem que estar jejuando, o crente tem que estar na igreja ouvindo a pregação. Quem não pode ir para a igreja, sentar na igreja na hora da pregação, dormir, meu amado irmão. Muito crente vai para a igreja, senta lá e dorme na hora da pregação. Ou se distrai com outra coisa e não presta atenção. É a pregação do pastor Hélio ou do pastor Paulo? Não, meu amado irmão. A pregação de qualquer irmão ou irmã, o ensinamento bíblico sadio que você está ouvindo. O crente tem que ir para a escola dominical para aprender a palavra de Deus. Olha aqueles sons maravilhosos que estavam sendo pela CPAD. Quando eu digo dado, a gente compra a revista, né? Mas é dado no sentido deles, ali a direção do CPAD, orar, jejuar, os autores aqui, né? No caso o irmão Douglas Baptista, o pastor, que escreveu essa lição. Não é fácil escrever uma lição dessa, 13 lições dessa, é muito difícil. E tudo chegou à nossa mão. Agora temos que dar valor, estudar a lição, ir para a igreja, enfim. Tudo isto para que o Espírito vá falando no nosso coração, nos polindo, vai nos mexendo conosco, vai agindo na nossa vida, possamos viver uma vida de santidade como Deus quer que nós vivamos. Vamos para a conclusão. As Escrituras advertem que a conduta humana nos últimos dias é de descaracterização da fé. A heresia progressista critica as Escrituras, promove o enfraquecimento da ortodoxia, instiga a longidão moral, afasta as pessoas do verdadeiro cristianismo. Contudo, a postura da igreja não deve ser de inércia, mas de resistência à iniquidade. A defesa da fé ocorre quando os valores imutáveis e atemporais, uma coisa temporal, uma coisa que não tem tempo, não era para aqueles dias, hoje não é mais, é para aqueles dias, para hoje e para sempre. Então os valores e atemporais da Bíblia são exercitados pelo poder de Deus na vida diária do crente salvo. Então os valores bíblicos estão no meu dia a dia. Isso aqui não é uma pregação, um ensinamento, é alguma coisa só teórica, mas é algo que nós temos que colocar em prática na nossa vida diariamente, a cada dia das nossas vidas. Deus possa abençoar os amados irmãos. Assim o Senhor nos permitir, que vem estaremos ministrando mais uma aula. São 4, quando a criatura vale mais que o Criador. Deus abençoe a todos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.